Olá, bom dia. Eu sou Micheline, gestora da creche Nossa Senhora Aparecida de Bahia, Paraíba. E nós, nessa Semana da Pátria, junto com as professoras Janine, Ana e Risalva, estamos fazendo um fantoche em homenagem à pátria. Era uma vez um príncipezinho que veio de uma terra muito distante, chamada Portugal, para morar no Brasil com sua família. Este príncipe era chamado de Pedrinho. Ele era muito inteligente, corajoso e muito amoroso. Logo, Pedro, que era chamado de Pedrinho, chegou ao Brasil. O povo brasileiro gostava muito dele. Por isso, quando sua família teve que regressar para Portugal com urgência, alguns brasileiros fizeram um abaixo-assinado e foram às ruas pedindo que Pedro permanecesse aqui. O povo clamava: "Fica Pedro, fica Pedro, fica Pedro!" O príncipe, vendo aquela multidão de brasileiros pedindo que ele ficasse, respondeu: "Se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação, eu fico." Os brasileiros ficaram super contentes e comemoraram a sua primeira vitória. Viva! 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 O tempo passou e um dia a princesa Leopoldina recebeu uma carta do pai de Pedro, que era o rei de Portugal. Ao ler a carta, ela chamou seu conselheiro, José Bonifácio, e disse: "Bonifácio, a corte portuguesa exige que José volte imediatamente para Portugal." Naquele mesmo instante, José Bonifácio teve uma ideia. "Alteza, Pedro precisa declarar a independência." A princesa, mais que depressa, escreve uma carta e manda o mensageiro entregar a Pedro. "Mensageiro, mensageiro, entregue ao Pedro rápido. Encontre o príncipe Pedro e entregue essa carta a ele." O mensageiro encontrou o príncipe perto do riacho Ipiranga, descansando com a sua cavalaria. E o mensageiro disse: "Vossa Alteza trouxe uma mensagem da princesa Dona Leopoldina." Ao ler a mensagem, Pedro diz aos soldados: "Soldados, a corte portuguesa quer nos escravizar. A partir de hoje, não serviremos mais a Portugal. Ou o Brasil fica livre, ou morreremos por ele. Independência ou morte." A partir daquele dia, raiava a liberdade no horizonte do Brasil. Nosso país tinha ficado livre de Portugal. E o hino brasileiro poderia ser cantado em todas as redondezas com mais força e garra.